Olá, tudo bem? Leia comigo o capítulo 12 de Romanos, a partir do versículo 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo faz um desafio bem difícil para a gente aqui. Nos apresentarmos a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e este é o nosso culto racional. Que desafio se apresentar como um sacrifício. Bom, esse desafio de Paulo é feito com base numa verdade. Quando ele se depara com a grandeza de Deus, ele fala de adoração. Ele começa a partir do versículo 33 do capítulo 11, dizendo: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Na minha versão, tem diversos pontos de exclamação nesse trecho. Quer dizer que tem muita intensidade. É Paulo reconhecendo no fundo do seu coração o tamanho de Deus, a grandeza de Deus, o quanto ele é magnífico, o quanto ele é transcendente, o quanto ele é extraordinário. Ele está além de tudo que a gente pode imaginar. Para ele seja toda a glória. E a partir disso, então, ele fala: portanto, com base nisso, que vocês se ofereçam como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o seu culto racional. Sacrifício vivo. Na linguagem do Antigo Testamento, se você leu o Antigo Testamento, um sacrifício ele era entregue por inteiro. Se era uma oferta de cereal, ela era consumida, não sobrava nada. Se era um animal, ele era morto, ele era consumido, uma parte dele era queimada, não sobrava nada. Um sacrifício é consumido, ele se acaba. Mas Paulo faz um contraste aqui. Um sacrifício, que é aquilo que a gente entrega por inteiro e se acaba depois disso, mas vivo. A gente pode dizer que é uma vida de sacrifício, ou uma vida inteiramente entregue para Deus, em que o eu fique abandonado, seja excluído e que tudo seja para a glória dele. Um sacrifício vivo. Enquanto nós estamos vivendo, nós vivemos em sacrifício, em entrega total ao nosso Deus. Ele vai falar de um sacrifício vivo e um sacrifício santo, outra característica, separado. Isso quer dizer santo, para uso exclusivo, dedicado, de forma que agrade a Deus, de forma em que não ofenda a Ele, porque é impuro. No tabernáculo, todos os itens que eram usados para adoração tinham que ser purificados, porque aí poderiam ser usados para Deus e eram usados apenas para adoração. Esse é o tipo de sacrifício que Paulo está propondo aqui, que seja uma vida entregue, dedicada apenas para Deus. Agradável, a palavra agradável aqui quer dizer do jeito que o agrada. No tabernáculo, quando um sacrifício era apresentado para Deus e era queimado, aquele aroma, aquela fumaça, o texto diz, no Antigo Testamento, em diversos locais, que aquilo era um aroma agradável a Deus, era do jeito que Deus esperava. Quando foi feita uma oferta, um incenso estranho, de uma forma estranha para Deus, ele não se agradou daquilo. Deus espera que o sacrifício seja feito da forma como o agrade, do jeito dele. E como ele te apresenta isso? Pela palavra dele. Um sacrifício vivo, que é enquanto você vive, santo, separado para um uso exclusivo de Deus, dedicados a Ele e agradável do jeito deles. E aí Paulo conclui falando que esse é o nosso culto racional, é a forma mais lógica de adorar a Deus quando nós
nos deparamos com a verdade de que Deus é quem Ele é. A partir do versículo 33 do capítulo 11, nós entendemos quem Deus é, e a partir disso, então, Paulo fala, é natural, deve ser o fim desse entendimento, viver de forma um sacrifício vivo, santo e agradável. E aí, então, Paulo nos ajuda a lidar com isso. Ele começa a partir do versículo 2 falando para a gente não tomar a forma, não nos amoldarmos com o sistema, com o jeito de viver do mundo, porque esse jeito deste mundo, desse sistema, desse mundo que jaz no maligno, é uma forma de viver que não pode ser dedicada, entregue a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável, porque é um mundo que jaz no maligno, é um mundo em que o sistema de pensamento é anti-Deus. Não reconhece que Deus é quem é e nem que a gente deve viver e fazer as coisas para a glória dele. Então, não devemos tomar a forma do mundo, mas nos transformar de dentro para fora. Primeiro transformando a nossa mente, o nosso coração, tirando a verdade do mundo de lá, que é uma mentira, e colocando a verdade de Deus, vivendo para Ele. E a partir dessa transformação interna, que vai se expressar externamente como um sacrifício visível, que é vivo, santo e agradável a Deus, a gente vai poder experimentar a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Como Jesus diz em João 10:10, uma vida abundante, uma vida plena. O sistema do mundo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para que a gente tenha uma vida plena. Entendendo a grandeza de Deus e a sua obra em Jesus, quem Ele é. Essa é a conclusão que Paulo chega no capítulo 11, depois que ele explica em todos os primeiros capítulos de Romanos a obra de Cristo por nós. E a libertação do pecado, e a nossa justificação, e a nossa glorificação, e a obra de Deus, o amor de Deus. Depois que ele entende tudo isso, ele vai falar como Deus é grande. Então, a partir desse entendimento e dessa transformação interna, você vai poder viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Talvez você esteja sendo desafiado, esteja sendo influenciado, esteja sendo pressionado a viver no sistema do mundo. Não faça isso. Abra mão de tudo isso. As recompensas que o mundo dá não são boas, perfeitas e agradáveis. Boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus que você pode desfrutar quando você se entrega para Ele. A comunidade vai ser refúgio, está de braços abertos para ser um abrigo, um refúgio para você e para sua família. Que Deus te abençoe.